Bom, então vamos dar início a mais um webinar da série de webinários que o CMA tem feito para tratar da nova lei de licitações, a Lei 14.133. Essa é uma nova lei que vem aí substituir a Lei 8.666, a Lei do Pregão, a Lei do RDC, né? Então, eu esqueci de me apresentar, né? Fiquei aqui empolgada aí com tantos participantes. Meu nome é Carolina Caiado, eu sou a sócia da área de Direito Público e Assuntos Governamentais do Campus Melo Advogados e queria agradecer o engajamento e a presença de todos. Nossa super convidada de hoje é a doutora Janaína Schumacher. Para mim, ela é a Jana, porque ela é uma amiga de longa data. Janaína é gerente jurídica do metrô e especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da USP. A razão de eu ter convidado a Janaína é que a Janaína tem muita experiência em licitações. Como todos sabem, o metrô é uma companhia estatal, o metrô é uma companhia listada, e que já se adaptou a novas regras de licitação, né? Vem fazendo isso desde 2016, quando foi editada a Lei Federal 13.303, que é a lei que trata das licitações, da governança, de tudo referente à lei das estatais. Então, hoje, nós vamos tratar da Lei 14.133, do dia 1º de abril de 2021, né? Depois de quase 30 anos da Lei 8.666, essa nova lei foi publicada justamente no dia da mentira, mas ela não é mentira, ela veio mesmo para revogar normas antigas de licitação, a Lei do Pregão e do RDC. E todas as entidades da administração pública direta, né, e autarquias e fundações que não sejam sociedades de economia mista, como metrô e empresa pública, todas elas passarão a ser regidas por essa lei aqui, a 14.133, que nós vamos discutir. Mas é um período de transição grande que nós vamos viver, porque as regras elas vão entrar em vigor, os entes públicos podem ter até 2 anos para aplicar essas novas regras. A exceção de toda a parte criminal, que já entra em vigor desde já, né? Foi revogado foi alterado todo um capítulo do Código Penal e já está em vigor, né, essa parte. As demais normas de licitações e contratos entrarão em vigor só daqui a 2 anos. E comparando as duas leis, a lei das estatais e essa nova lei, muito do que está aqui já foi dito pela lei das estatais e por isso que vai ser tão rica a participação da Janaína, com toda a experiência de anos que ela tem na liderança do jurídico do metrô e de licitações, né? Então, a gente vai ter um cheiro do que vai acontecer com a nova lei, do que os órgãos vão fazer com quem realmente entende, com certeza é a Jana. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a Janaína, ela vai fazer uns opening remarks, contando um pouco da experiência dela no metrô, e preparou uma apresentação incrível para a gente. Jana, a palavra é sua. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui, agradeço imensamente ao convite da Carol, porque para mim ela é Carol, em função aí da nossa longa história e amizade. Então, eu tenho um prazer muito grande de vir aqui falar, como a própria Carol já esclareceu, esta lei não se aplica ao metrô, salvo a parte, ou para as estatais, salvo a parte que diz respeito à área criminal, mas há uma junção, há uma semelhança muito grande do que está na 13.303, que se aplica a nós, ao que essa lei estabeleceu. Que é por isso que eu venho aqui, na realidade, contar um pouco como que foi a experiência do metrô na implementação de todo esse regramento e o que nós já fizemos, estamos fazendo em função da 13.303, mas que essa lei provoca aí uma necessária mudança também na administração direta. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui inicial só para contextualizar como que é a estrutura do metrô para atender o que foi previsto na Lei 13, e aí a gente passa depois por uma roda de conversas, né, Carol? Exatamente, Jana. Bom, contextualizando, né, em que contexto que a Lei 13.303 se aplicou ao metrô e todas essas inovações? O metrô
não presta só o serviço público de transportar inúmeras pessoas, mas também é um grande gerenciador, executa grandes obras, né, faz a expansão aí da linha, salvo raras exceções, como a linha 6, e também tem toda uma diretoria para novos negócios. Nós temos aí a previsão legal que nos autoriza a sermos parceiros em outras licitações, em outros empreendimentos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na realidade. Então, podemos, inclusive, criar SPS para termos esses parceiros de negócio. E, de toda forma, isso também nos ajuda a termos aí receitas acessórias e permitir que a gente tenha um equilíbrio econômico-financeiro bastante interessante. Aqui também, só para contextualizar em que contexto que a gente implementou toda essa legislação, a nossa rede é de 69 quilômetros, nós transportávamos, antes da pandemia, quase 4 milhões de passageiros por dia na linha 1, 2, 3 e 15, porque a 4 e a 5 foram concedidas. Nós construímos a linha 4 e 5, e ela foi cedida, então também toda a parte de obra foi realizada pelo metrô. Temos uma empresa gigantesca, inúmeros funcionários, aí cerca de 8 mil funcionários extremamente dedicados, apaixonados pela empresa, um orçamento de cerca de 1,8 bilhões no ano de 2019, e estamos aí com essa expansão de todas essas linhas, com toda a sua complexidade, num contexto de serem realizados, inclusive, numa cidade como São Paulo, com todas as suas variáveis e dificuldades, inclusive jurídicas, para isso. E aí, como que a gente, do jurídico, se capacitou para dar conta do recado, de sermos um parceiro do negócio desta grande empresa, com tantos desafios, né? Nós temos, então, uma gerência subdividida em 2 departamentos de consultoria, uma que analisa todos os editais de licitação, compila as respostas para órgãos de controle, auxilia na análise de contratações direta, de novos negócios, de assuntos em geral. E temos a parte de contencioso, cível, trabalhista, criminal, tributário, arbitragem, cível especializado, cível geral, ou seja, nós temos uma gama de assuntos que nos exige aí diariamente e temos uma equipe extremamente competente e capacitada para isso. Nós só terceirizamos uma pequena parcela que é assuntos trabalhistas envolvendo terceirizadas. Então, nós nos estruturamos para atender desta forma dentro da empresa. Mas, claro que temos também uma estrutura administrativa robusta dentro da gerência, que faz toda a compilação de dados, pagamentos, a gestão do nosso software, comunicação, planejamento estratégico da empresa. E aí a gente identificou que seria muito importante, junto com a Unimetro, né, do metrô, a Universidade do Metrô, que a gente cuidasse do preventivo, né, em função aí de tantas lições aprendidas. E por isso nós auxiliamos nos cursos de gestão de contratos, na elaboração de normas internas, cursos envolvendo contratações, sanções, temos uma instrução normativa específica que tem ali todo um rito de aplicação de sanções que traz uma segurança jurídica não só para o metrô, mas também para quem recebe a sanção, cursos de reequilíbrio econômico-financeiro, arbitragens também. Nós estamos contratando um novo software, que é justamente para nos auxiliar a melhorar ainda mais os nossos dados de gestão ali de prazos, mas não só da parte de contencioso, nós temos um sistema específico para o nosso consultivo, que nós temos números expressivos de pareceres. Nós temos certificação de qualidade desde 2008, fazemos uma gestão à vista totalmente em Power BI, e temos um laboratório na gerência desde 2017, que nos auxilia sempre a ter um olhar de inovação. Falando em números da gerência, somos 76 empregados, temos um equilíbrio entre homens e mulheres, temos 49 advogados, 27 administrativos, mais de 60% tudo digitalizado, temos 11 mil processos ativos, nós emitimos cerca de 1.000 pareceres por ano, 2.300 consultas são respondidas, fora as reuniões, e estamos trabalhando em home office 100% virtualmente, e reduzimos aí em 70% o nosso espaço físico. Como que foi a transição do metrô com relação à Lei 8.666 para a Lei 13.303, com a elaboração de um regulamento? Não sei se todos sabem, mas a Lei 13.303, ela determinou que cada estatal fizesse o seu próprio regulamento de licitações e contratações. Nós pedimos algumas orientações à Procuradoria-Geral do Estado, porque existe uma gama de decretos e regulamentos internos do Estado que nós precisaríamos entender quanto que nós poderíamos
qual era a nossa margem para regulamentar isso dentro do nosso regulamento, se seriam emitidos outros decretos, só para a gente se nortear. Criamos um grande grupo de trabalho justamente para verificar todos os pontos de inovação da legislação. Esse grupo foi formado não só pela gerência jurídica, mas pela gerência de compras, pela gerência de riscos. E depois que todos esses estudos foram feitos, nós fizemos reuniões e elaboramos a minuta do regulamento. Nós tivemos conversas específicas com todas as áreas, com cada uma das áreas envolvidas, diretamente envolvidas com aquele assunto. Então, por exemplo, atestados ou habilitação econômico-financeira. Conversamos com a área financeira para entender o quanto que nós iríamos trazer de inovação em função da liberdade que a lei trouxe e tantos outros assuntos envolvendo tantas gerências da companhia do metrô. Depois, nós tínhamos um cronograma bastante estabelecido, bem estabelecido, porque a nossa intenção era utilizarmos o prazo de 2 anos e também nós termos tudo pronto antes do prazo expirar, para que ele fosse aprovado, evidentemente, dentro de todas as instâncias, não só em reunião de diretoria, mas conselho de administração, mas que também fosse encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado e para o Tribunal de Contas antes do início do nosso regulamento, para que, se tivéssemos algum comentário, ainda pudéssemos implementar suas mudanças. Nosso regulamento, assim como essa lei 14.133, a Lei 13, ela trouxe várias inovações envolvendo o histórico de jurisprudência dos tribunais de contas. E no caso do metrô, nós somos subordinados ao Tribunal de Contas do Estado. E, então, incorporamos dentro do nosso regulamento as súmulas do Tribunal de Contas, justamente para que os gestores tivessem um único instrumento que eles deveriam acompanhar e seguir. Passando aqui, finalizando essa breve apresentação, também gostaria de trazer aqui os números da companhia. Então, a gerência de compras e contratações do metrô é a responsável por centralizar todas as contratações da companhia, a não ser pequeno valor de até R$ 1.600. Em 2019, nós tivemos esse orçamento de 1.800 bilhões. Foram 900 licitações, 800 foram de suprimento, né, para a operação, e a parte administrativa, mas não tanto de expansão, tudo por meio de pregões eletrônicos, e os outros remanescentes, os 100 mais ou menos, envolvem ali a expansão das linhas e também novas receitas acessórias. E aqui, então, a gerência de compras também, nós temos aí a subdivisão em 2 departamentos que dão conta desse gigantesco recado de trazer aí essas contratações. Ok? Então, esse era o que eu gostaria, isso era o que eu gostaria de trazer aqui, de informações em geral. E, Carol, estou à disposição para dúvidas. Então, vamos lá. Bom, gente, vocês já viram aí que é um longo trajeto, né? A Janaína e o metrô, eles tiveram muito trabalho durante o período que a gente chama em juridiquês de vacatio legis da lei. E um dos pontos que me chamou muita atenção na apresentação da Janaína foi a necessidade, assim, a grande tendência de desburocratizar os processos administrativos e as licitações. Então, lendo a lei, Jana, eu também senti isso, né? A lei tem uma pegada forte de desburocratizar, então ela reduz os casos de necessidade de reconhecimento de firma, ela preconiza a produção de atos de forma digital. A gente vê que o pregão, né, que é a modalidade mais descomplicada, passa a ser a primeira modalidade e a modalidade preferencialmente a ser adotada. Então, considerando aí a sua jornada aí com a Lei 13 e com toda essa mudança, você acha que a desburocratização é uma mudança que veio para ficar, que é uma lei que vai pegar essa nova? Carol, com certeza, e mais do que nunca, e no contexto da pandemia, essa desburocratização ela se faz muito, muito importante e significativa para o dia a dia da administração pública, né? Não é à toa que essa lei, ela também é chamada de lei digital, ela compilou, né, muita coisa que já tinha aí em legislação esparsa, e mais do que nunca, toda a burocracia envolvendo contratações, que é um tabu gigantesco, com essa desburocratização, traz uma otimização, uma eficiência que a pandemia, enfim,
trouxe aí uma pressão muito grande para que isso acontecesse de um dia para o outro, né? O teletrabalho, a gente identifica, assim, em todas as áreas, o teletrabalho trouxe, inclusive para a administração pública, trouxe essa necessidade de desburocratizar para ontem, né? E aí, quanto mais digitalizado está o procedimento, mais eficiente as pessoas conseguiram, da administração pública, se virar para continuar dando aí conta do recado, né? Eu acho que o planejamento anual que essa lei previu, Carol, acaba fazendo com que a administração seja obrigada a fazer um planejamento efetivo, né? A pandemia também trouxe uma situação de escassez de recursos públicos muito grande, que você realmente precisa se planejar para o que você precisa contratar naquele ano, que aquilo realmente aconteça, para que você não perca a oportunidade de utilização daquele recurso. Ainda que essa lei tire um pouquinho essa questão da vinculação orçamentária com relação aos contratos, né? Mas aquilo, o que a administração quer fazer, aquilo que ela quer oferecer para a sociedade, ela precisa ter um planejamento que ela consiga atingir. E aí, quando você organiza isso, você vê os gargalos burocráticos de uma forma muito evidente. E você consegue tratar, estabelecer qual é o prazo para cada área, estabelecer e fazer aquilo que tem que fazer naquele prazo, né? Isso traz uma eficiência de gestão muito grande. E, claro, a padronização acaba ajudando nessa desburocratização, a padronização de tudo, né, dentro da administração pública, ela torna muito mais eficiente, muito mais ágil. Quando a lei fala dos atos serem preferencialmente digitais, isso reforça para o Poder Executivo essa necessidade, né? Antigamente era impensável falar em concorrência digital, em lances digitais, né, sobre o aspecto, sobre a forma digital. Então, a Lei 13 trouxe esse desafio. O Judiciário e o Tribunal de Contas já tem processos totalmente digitais, então faltava realmente um empurrão aí para o gestor do poder público realmente se digitalizar, vamos por assim dizer, né? A assinatura digital também veio para ficar, com certeza, na pandemia, então quem é que vai ficar se deslocando para assinar o quê, né? Traz até uma transparência, uma segurança muito grande ali da legitimidade de quem está assinando aquele documento, traz celeridade, enfim. Essa publicação também em sítio eletrônico oficial é algo que traz um ganho muito grande, não só em termos de prazo, mas de acesso à informação para todo mundo. O maior problema é armazenar tudo isso. A administração pública ela precisa ter ali uma estrutura que ela consiga armazenar com segurança todos aqueles instrumentos, aqueles documentos públicos, né? Enfim, tanto para a segurança do próprio contratado, mas também do próprio administrador, não vazar, não ter hacker, enfim. A possibilidade de as falhas formais também serem relevadas traz uma eficiência, né? Ela desburocratiza. E no caso do metrô, a gente já tem tudo no nosso site, a gente disponibiliza as nossas cópias de instrumento também no nosso site, utilizamos a assinatura digital. O parecer jurídico, ele já é emitido desde 2008, sob a forma digital, então, assim, a parte de consultoria do jurídico já era totalmente digitalizada, mas isso está sendo implementado na companhia com a implementação do sem papel, então cada vez mais a gente identifica aí que está tudo sendo olhado com esse viés, né? Essa história também de documentos não serem mais autenticados, de advogado ou o administrador poder autenticar ali na hora. Quando a legislação autoriza, né, a lei, ela dispensa análise jurídica para determinados valores, se for de baixa complexidade, isso a gente também já tem no metrô há bastante tempo. Nós temos minutas padronizadas há muito tempo também, e hoje a gente não emite mais pareceres para determinados assuntos abaixo de 650 mil reais. Então, isso traz uma leveza, uma rapidez, uma eficiência muito grande para a administração, né? E também com relação à habilitação, Carol, o fato da legislação permitir que, em alguns casos, a habilitação nem precisa, o licitante nem precisa apresentar nenhum tipo de documento, ou poucos documentos de habilitação. Isso também traz ali uma versatilidade, uma eficiência muito grande. Ai, não, ótimo. A lei, inclusive, ela traz, né, o portal, a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu imagino que aí no metrô vocês já tenham um sistema de cadastro, como existe o SICAF, em todas as esferas a gente vê isso. E realmente é muito interessante ouvir a sua fala, Jana, no sentido de que a lei incorporou toda a jurisprudência e ela traz aí a Lei 13, né, e assim como acontece com a 14.133, muito do que eram súmulas do TCU, dos tribunais de contas,
passou a ser incorporado. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a fase preparatória dessas licitações. Você já comentou um pouco na primeira pergunta, mas, assim, para mim, a sensação que eu tive, eu queria te ouvir quando você leu, ficou mais claro o que é que o poder público tem que fazer antes, né? Então, aqui está dizendo do termo de referência, está dizendo da preocupação orçamentária, que foi um ponto que você já tocou, fala muito da questão do catálogo eletrônico de compras, privatização de compras, criação de minutas e sistema informatizado de acompanhamento. Então, olhando assim de tudo isso que você já viu, né, e vivenciou aí no metrô, vocês estão super na vanguarda. Qual foi a sua impressão dessa fase de preparação da licitação que tem na lei? Carol, eu fiquei muito bem impressionada com o que a lei estabeleceu aí de fase preparatória, porque realmente impulsiona uma racionalização e uma otimização das contratações de uma forma bastante expressiva, né? O fato de que foi implementado, por causa da 13, um planejamento estratégico no metrô de uma forma bastante incisiva, fez com que a gente conseguisse reorganizar muitos processos. E eu vejo que essa lei trouxe essa pegada muito forte de planejamento estratégico para a administração pública, que é uma coisa que talvez fosse um tabu, achava-se que era só coisa da iniciativa privada, mas não, né? Esse planejamento estrutural, minucioso, é muito significativo, né? Então, é isso. Exige aí vários documentos preliminares, que seja demonstrado o porquê daquela contratação. Isso que tem que estar alinhado com o planejamento estratégico, tem que ter esse plano de contratação anual, alinhado com a lei orçamentária. E aí, eu queria só comentar esse ponto específico do estudo técnico preliminar, que é obrigatório agora. Ele elenca inúmeros aspectos ali que precisa ser colocado pelo administrador. E aí, dá um exemplo do que nós fizemos no metrô, nós temos um documento padrão para todas as licitações mais complexas, em especial, que é um relatório que aborda vários aspectos da licitação, que inclusive obriga o gestor a já trazer justificativas técnicas do porquê que ele está exigindo aquele atestado, se ele vai querer visita técnica ou não, se ele vai aceitar consórcio ou não, e para tudo isso ele precisa justificar. Por quê? Isso traz uma celeridade gigantesca na hora de elaborar um edital e o contrato, mas também já auxilia um aprimoramento e uma visão do que a gente, se formos questionados em recursos e por órgãos de controle, Tribunal de Contas e Judiciário, a gente já tem ali uma defesa básica já bastante construída, né? Uma motivação daquela contratação. Isso traz uma celeridade, inclusive, para as perguntas e respostas, traz uma segurança jurídica muito grande para todo o processo. Isso, então, realmente, eu vendo assim, o que a lei estabeleceu, tenho certeza que isso vai ajudar muito no dia a dia de toda a administração. Aí, alguns pontos que a lei também estabeleceu que deveria ser tudo centralizado em um único lugar, né, para aquisição e contratação. A gente já tem isso no metrô, a gerência de compras que realiza tudo isso. Temos o catálogo eletrônico, não de uma forma única, mas o metrô tem o SAP implementado. Nós utilizamos, como vocês viram lá, o sistema BEC, que é o nosso maior volume, também pode ser considerado aí um catálogo eletrônico de padronização. Então, isso a gente vê também com muito bons olhos, né? Exige ali do gestor um cuidado na sua especificação. O metrô tem muita coisa que é só do metrô, então também tem essa variável e esse zelo, né? O sistema informatizado de acompanhamento de obras, Carol, que também é algo extremamente complexo com esse volume todo aí de orçamento, né? O metrô, ele se utiliza do portal da transparência, do próprio site do metrô para disponibilizar informações sobre o andamento da obra. Nós temos uma gerência que acompanha, a gente fala que é um acompanhamento com PMO, né? Que acompanha ali toda a execução da obra, desde o começo, ele analisa todas as interfaces que uma obra ou algum objeto, para ser concluído, precisa zelar, né? Então, o que acontece em cada fase, porque as obras, enfim, tudo no metrô tem muita interface. Então, você precisa cuidar de cada coisa para cada contrato, em que momento que eles se encontram e etc. O planejamento estratégico também ajuda muito nessa sistematização do acompanhamento das obras. A própria contratação de gerenciadoras, né, nos auxilia nisso, elas têm os próprios sistemas. Fora os nossos sistemas digitais todos lá de padrão de gestão de riscos, de lições aprendidas e de controle aí de mudanças. Bom, o resto eu já comentei, né, também de padronização, que é algo que ela trouxe que é muito, muito importante. E, Carol, só uma última coisa que eu também fiquei muito feliz que essa lei previu, que foi o BIM, né? A gente
A gente já tem isso também no metrô, desde 2010 a gente já tem estudos sobre isso, temos instruções normativas internas. Claro que isso muda, tem que mudar a cultura da empresa, né, de todo mundo, inclusive dos órgãos de controle, né? Ai, Jana, conta um pouco o que é o BIM para as pessoas entenderem, eu acho importante. O BIM, ele é uma forma, um sistema, um software, vamos por assim dizer, que traz ali inúmeros padrões, enfim, que você pode replicar, que você depois pode usar para acompanhar a obra, o projeto executivo. Então, ele tem uma gama muito grande de informações que facilita muito a vida de todo mundo, você consegue ver todas essas interfaces. E ele precisa de uma capacitação, então não é de um dia para o outro que a gente faz essa mudança, né, Carol? Então, tanto os contratados quanto o metrô e os órgãos de controle precisariam ter aí um conhecimento bastante aprimorado para poder se utilizar disso. A gente já se utilizou uma contratada nossa no nosso monotrilho na estação do Morumbi, então temos uma experiência concreta com relação a isso. Ai, que ótimo. Não, olha, é genial, gente. Vocês estão vendo aí que a vida do advogado vai ficar mais difícil para impugnar e arrumar representação contra os editais do metrô. Do jeito que eles estão preparados aí, vai ser osso da gente conseguir travar a licitação do metrô. Vai ter que todo mundo participar para participar mesmo. E, bom, você comentou aí que o metrô faz um apanhado e um arquivo, né, um lessons learned, um detalhamento e uma organização das experiências pretéritas. E casando isso aqui com a Lei 14.133, uma coisa que eu achei muito positiva foi a possibilidade de se incluir nos contratos de fornecimento da administração pública a matriz de riscos, né? Isso não era previsto na 8666, era até comum em contratos comum em contratos de concessão, de PPP, mas que também não são regidos por essa lei eminentemente na parte contratual. E me parece muito bom, né, poder incluir isso nos contratos de fornecimento, porque os fornecimentos eles não são simples, né? Embora a gente possa contratar por pregão, e aí tem aquela sensação de que é um serviço comum, mas é um serviço comum porque ele é padronizável com padrões de com características e padrões de mercado, mas não significa que a sua execução não seja complexa e que a gente não tenha que ter um planejamento muito forte. Então, eu queria entender um pouco, Janaína, como é que foi que o metrô incorporou a matriz de riscos? No nosso bate-papo prévio aqui do evento, você comentou que vocês fizeram um inventário dos riscos e das causas de reequilíbrio econômico-financeiro. Eu achei isso assim, genial. Eu acho que seria muito rico se você pudesse comentar a experiência sua e do metrô com matriz de riscos e pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. Carol, essa questão da matriz de risco, ela trouxe também uma visão sistêmica muito boa com relação a essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro, que é um gargalo tanto para o gestor quanto para o contratado no dia a dia da execução das obras, né? A gente tem como regra no metrô que para todas as contratações de serviços e obras de engenharia, nós precisamos sim de uma matriz de risco. Para os outros objetos, a gente ainda está aí estudando, temos já alguns projetos engatilhados, mas a gente entende que, de alguma forma, isso já está tratado. Nós temos fornecimentos bastante complexos, também eu concordo com você, de trazer isso nas cláusulas ali de obrigações entre as partes, né? A matriz de risco ela é muito boa para todos os contratos, o metrô, no seu regulamento, previu que poderia, sim, ser adotado para tudo, porque diminui essa discussão gigantesca e dura da questão do reequilíbrio econômico-financeiro, dos valores, enfim, das provas e etc. Então, a gente, assim, tem como prática realmente só nos mais complexos. E aí, para isso, como eu comentei com você, a gente estabeleceu, logo que essa lei foi implementada, um grupo de profissionais especializados de várias áreas, não só do jurídico, da área técnica, mas de riscos, etc. E fizemos um grande mapeamento, olhamos todos os aditivos dos últimos 10 anos para olhar o que é aquilo e colocamos num banco de dados, num catálogo, risco a risco, justamente para que a gente pudesse identificar o que aconteceu e como que poderíamos tratar em termos de alocação de risco da melhor forma em cada contrato. Foi criada essa comissão permanente de riscos, que ele ajuda para cada contratação complexa, no caso, o gestor a formatar a sua matriz de risco, olhando para isso que já foi compilado.
E aí depois ele estabelece planos de ação para aquele gestor, de como que ele vai no dia a dia daquele contrato, na gestão daquele contrato, ele vai zelar pelo acompanhamento daqueles riscos que foram alocados lá. Nós já fizemos aí 28 matrizes de risco, é algo muito trabalhoso, e identificamos 967 riscos, então é algo bastante complexo e extenso. Nessa tabela, Carol, a gente estabeleceu um grau de criticidade, olhando qual era o impacto e probabilidade de ocorrer aquele risco. Temos uma área de risco na empresa, e essa questão da matriz de risco, ela traz um ponto muito importante, que é o preventivo. A partir do momento que você tem uma identificação dos riscos e uma área de risco, você consegue descer a fundo de quais são as causas daqueles riscos e como você consegue mitigar tudo aquilo, né? Com isso, a gente espera que no dia a dia da companhia a gente diminua bastante esses eventuais atritos, enfim, com as contratadas, que a gente consiga aprimorar a gestão de uma forma geral, e isso entre na cadeia aí de contratação de uma forma contínua, né? Isso ajuda muito nas nossas defesas, não só no judiciário, mas nos órgãos de controle, e principalmente traz uma segurança para o gestor, porque a vida de gestor público não é nada fácil, é um dia a dia aí bastante complexo, onde se tem um risco de questionamentos a qualquer momento sobre qualquer coisa que você faz, né? Exato, não, total, Jana. E assim, eu já fui por um ano só, né? Trabalhei como assessora jurídica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas, e é muito corrido, né? A gente realmente vocês têm que prestar contas para os órgãos de controle, para os órgãos internos, e eu imagino a pressão, né? Vivi por pouco tempo e assim, é uma escola, é uma correria mesmo. Eu achei incrível essa possibilidade de inclusão da matriz de risco. Eu acho que 15 dias atrás nós fizemos aí um evento com o Montesano e a Marta Seiler, do PPI, e eles falaram muito, né, que o grande ativo do Brasil, do portfólio do governo federal, é vender projetos com segurança jurídica. Então, quando a gente incorpora isso, né, você trata os riscos, e traz previsibilidade, a gente aumenta também a qualidade do investidor, a ampliação dos players, né? E eu espero que com isso a gente vá aos poucos derrubando essa imagem de que o Brasil não é para amadores, né? Aqui, para vir para cá, você tem que ser brasileiro, senão você não faz nada. Eu acho que e a experiência de vocês mostra isso aí no metrô. A lei tem grandes chances de colocar os contratos num outro patamar, né? E colocar os nossos projetos de infraestrutura, enfim, de grandes compras, grandes contratações dos governos em geral, numa outra esfera. Aproveitando um pouco, Jana, a gente tem falado aqui dessa questão de a lei, o evento hoje é todo sobre inovação. Uma coisa que causou muita polêmica na 14.133 é a possibilidade, a lei chama de publicidade diferida, né, de manter em sigilo o orçamento estimado da contratação. Eu confesso assim que, olhando de fora, eu não consigo entender muito bem a utilidade disso, né? Mas, enfim, se está aqui, isso deve ter uma utilidade importante para o gestor público. E eu gostaria que você fizesse um comentário, a gente gostaria de te ouvir aí sobre essa questão do orçamento sigiloso, diferimento de publicidade, com relação ao não só ao orçamento estimado, mas algumas etapas da fase preparatória. Carol, isso também no debate da 13 nós conversamos bastante, né? E a experiência que nós tivemos é de que é difícil você garantir o sigilo de verdade, né? Você precisa ter uma estrutura interna na instituição que realmente garanta isso, né? Esse sigilo. Até quando você sonda o mercado para fazer o próprio orçamento, você já tem ali talvez até uma própria, enfim, um sentimento de que eventualmente isso não necessariamente fique tão sigiloso, né? Porque as empresas que foram consultadas, eventualmente elas podem participar da licitação, elas têm uma noção de qual seria mais ou menos o preço por ali. Então, o sigilo hoje no metrô, ele não tem sido utilizado de forma substancial, vamos por assim dizer. Claro que a Lei 13, ela colocou a regra como sigilo, mas o nosso maior número é em pregões. E em termos práticos, aqui conversando com a gerência de compras, em termos práticos, a gente não conseguiu identificar que o sigilo realmente trouxesse um benefício explícito em comparação com os anos anteriores, né? Nós chegamos a colocar o sigilo,
mas a gente começou a perder algumas, assim, algumas licitações foram fracassadas, por quê? Depende muito do mercado. Se você tem um mercado muito pequeno, e a gente tem um problema de mercados pequenos em função das nossas especificidades em alguns casos, se o orçamento é público, você acaba não tendo um bom desconto, vamos por assim dizer, né? Agora, se o mercado é bastante competitivo, não faz muito sentido você manter o orçamento sigiloso. E aí traz um problema que é o seguinte: se o orçamento é sigiloso e ninguém sabe qual ele não fica como teto, ele fica só como uma referência. E em termos de compliance, é complicado você ter um número de referência e contratar acima do Entendi. orçamento, né? Ninguém vai querer contratar acima do orçamento. E aí a gente chegou a perder algumas licitações porque o orçamento era sigiloso, não poderíamos falar e a empresa não fazia o preço que precisaria chegar, porque o gestor não queria deixar acima do orçamento. E a alternativa foi estabelecer que, no momento da negociação, se necessário, o pregoeiro pode abrir o sigilo e falar: ó, você não chegou no valor, meu valor é esse, me desculpa, você tem que chegar nesse orçamento, senão, né? Enfim, a gente não vai continuar essa licitação. Então, assim, em linhas gerais, Carol, eu acho que é isso. A gente tem as suas vantagens e desvantagens a depender do mercado. Acho que como regra, acho que precisa ter esse olhar, né? Não, ótimo, excelente. Assim, para mim foi extremamente esclarecedor, porque de fato eu não consegui. Quando eu li, eu fiquei com essa impressão também, mas qual é a vantagem? E a sua resposta, nada como a experiência, né? Você roda e vê que no final perder competidor não justifica tanto assim manter esse sigilo. Super interessante. Jana, a minha próxima pergunta é sobre os casos de contratação direta, né? Nas nossas conversas aí preliminares, você comentou que isso é sempre exceção, né? O metrô evita contratar por inexigibilidade, principalmente, mas me chamou bastante atenção como os casos, né, de notória especialização, serviços especializados foram detalhados nessa lei nova. E olhando a Lei 13, isso também já tinha sido mais flexibilizado. Enfim, é um tema que em contratações públicas e licitações em geral sempre gerou muita confusão, né? A própria contratação dos escritórios de advocacia, que historicamente a gente tem lá a diferença de opinião do TCU com o STF. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre as suas impressões como especialista em direito administrativo e como alguém que conhece profundamente licitações e contratos públicos, se detalhar mais ajuda ou piora, e ouvir, claro, a experiência do metrô com essas contratações diretas, tanto por dispensa quanto por inexigibilidade. Então, Carol, eu acho que a forma como a lei estabeleceu, deixando mais claro, assim como a 13.303, ajuda muito, porque o gestor, claro, tem muito receio de contratar por inelegibilidade por dispensa, então ajuda sim, ajuda muito a forma como ficou mais claro, mais didático. A de natureza predominantemente intelectual, tanto a 13 quanto a 14.000, elas excluíram a necessidade de o serviço ser singular. Então, em tese, facilitou esta contratação, né? Mas uma coisa que aconteceu na 13 e aconteceu de novo aqui, por exemplo, e que nos afeta, nós temos um número grande de arbitragens envolvendo valores enormes, né, gigantescos. E, de novo, no momento em que a lei foi ali elencar as possibilidades, né, de contratação, não mencionou arbitragem. Ela fala lá em contratar patrocínio de defesa de causas judiciais e administrativas. Claro que talvez seja um preciosismo meu, mas para o administrador público, como você mesmo falou, né? No metrô, a gente contrata só em casos de extrema necessidade, só para aqueles casos em que envolvam segurança, fornecedor exclusivo para operação. Serviços técnicos especializados, assim, eu não me lembro quando foi a última vez que a gente contratou, porque o jurídico mesmo orienta a não fazer, porque é algo que traz um risco muito grande para o gestor. Todas as vezes os órgãos de controle, o Tribunal de Contas questiona muito, então não é algo que realmente a gente recomenda. Então, mas falando de novo da arbitragem, perdemos a oportunidade de estabelecer lá que poderíamos ter uma inegibilidade para peritos ou pagamento de árbitros, né? E aí também só uma especificidade do metrô, obras de arte. A gente tem muita obra de arte no metrô.
as Ah, estações. gente, ó, um detalhe: obra de arte não é quadro, hein, pessoal? Para quem não é da área de engenharia, obra de arte, explica aí o que que é, Jana. Porque quando eu comecei a ver pela primeira vez, eu não entendi nada, até dar o Google. Com certeza, Carol, tem essa diferenciação, dependendo do mercado, a obra de arte é uma coisa, aqui eu estou falando de arte, pintura, escultura, É. artes plásticas. O metrô não está contratando artista, não tá gastando dinheiro público em quadro, gente, calma. Não, então a gente ganha doação, Carol. Eu estou falando justamente Ah, disso. A gente tem obras de arte, pinturas enfim, cerâmicas nas nossas sei. estações, né? E a gente precisa cuidar do restauro disso. Então é sempre um grande. Tá, então não é obra de arte especial, é pintura mesmo. Não! Desculpa, pessoal, viajei. Eu tô justamente falando que é um drama. Para a gente era um drama fazer aí o restauro dessas obras de arte, né? E aí, enfim, a gente faz por dispensa de valor e fizemos também um credenciamento para ajudar aí a conseguirmos fazer esse restauro dessas pinturas, desses quadros, Ah, dessas entendi. pastilhas. Maravilhoso. Bom, gente, nós já estamos. Faltam aí 18 minutos para o final do evento. Eu queria aproveitar esse momento para colocar uma pergunta que veio do Pedro Corrêa. O Pedro Corrêa já é o nosso CEO, ele é o administrador do escritório, e hoje ele se dedica à administração, né, do business, mas ele é um amante do direito administrativo e já fez especialização nisso e adora conversar e interagir sobre a lei de licitações. Então, o Pedro está perguntando se você acha que a nova lei desburocratizou o processo, mas se ainda assim ela consegue garantir a lisura que a lei antiga não garantiu, né? Eu achei bem interessante a pergunta, porque a Lei 8666 ela nasceu num período muito difícil, né? Que foi o período do impeachment do Collor. O Brasil vivia um momento, sempre vivemos momentos ruins de corrupção, mas aquele momento foi um momento muito complicado. E a lei criou uma série de burocracias, né, no intuito de proteger a administração pública, e acabou que a burocracia dava margem a mais corrupção. Então, como você vê essa evolução da desburocratização e a garantia da lisura dos processos? Ótima pergunta, muito obrigada. Eu entendo que, principalmente por ela ser digital, permite que a gente tenha ali uma lisura ainda mais exponencialmente colocada, né? O fato de que agora a gente pode ter assinatura digital, por exemplo, elimina o risco de assinatura falsa, de substituição de documento, porque tem aquela data. Então, eu acho que essa lei, ela ajudou, ela evoluiu bastante com relação a 866. Ela também trouxe um papel muito grande com relação à questão de lisura do processo. Tem uma parte que ela fala, inclusive, que o jurídico tem um papel nesse sentido também, de análise do processo como um todo, então, até de reabilitação de licitantes inidôneos ou que são impedidos. Então, tem o risco, né, a área de risco, o próprio planejamento. Quanto mais transparência você é obrigado a dar e você dá com facilidade, mais você consegue acompanhar e garantir ali uma lisura, né? Claro que os órgãos de controle sempre tiveram acesso a qualquer tipo de informação, mas quando tudo precisa, o acompanhamento de obras, se ele tem que ter isso publicado e acompanhado, isso também traz uma tranquilidade, ou melhor, ele traz uma transparência que faz com que essa lisura fique muito mais controlada, né? Então, eu acredito que nós tivemos grandes avanços, sim. Sim, não, com certeza. Eu até me lembro de um caso muito engraçado. Faz muito tempo, isso ainda estava no Tozini, eu assessorei uma empresa que fornecia urânio enriquecido para a INB. E aí o TCU pediu para o INB fazer licitação, eles sempre faziam um pedido de compra simples, e aí teve que fazer todo aquele processo, né? Notariza, consulariza o documento. E aí o gringo, coitado, nunca tinha vindo para o Brasil, teve que vir para trazer os documentos consularizados, notarizados e tal. E aí tinha um documento que era tipo, era impresso assim numa folha preta e branca. E a tradutora, coitada, na hora que ela foi juramentar a tradução, ela rasgou o documento original. E aí a gente ficou todo mundo assim. Aí na época a gente pensou, o que nós vamos fazer? Vamos colar com o durex que ela tinha rasgado em 4 partes e tirar a cópia autenticada.
O gringo ficou olhando assim, eu não acredito que eu vim de Londres até aqui para efetivamente, se eu trazer o documento, vocês rasgam e tiram uma cópia que é a que vai valer, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa precisa acabar. É muito dinheiro que se gasta, os emolumentos cartorários, as custas são gigantescos. Quantas vezes em licitação eu já não vivi assim, o consulado do Brasil não sei aonde, um dia o gringo me ligou, eles run out of stamps, né? Os selos acabaram. Como assim o selo acabou, mas não dá para consularizar? Então, eu acho que, como você colocou, quando a lei vem e traz por escrito, dá mais segurança para o agente, porque também vocês sofrem muita pressão, né? É o CPF das pessoas que está ali. Então, sem a lei quanto mais a lei especifica e permite isso, fica mais fácil colocar. Por mais que pareça óbvio, a gente ganha mais segurança jurídica. Bom, gente, faltam quase 10 minutos para a gente encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta que queira colocar? Se não surgir mais nenhuma pergunta, eu vou deixar esse espaço para a Janaína colocar, então, quais são, considerando tudo que a gente discutiu, que você estudou da Lei 14.133 e que a gente ainda não tem falado, né, que já falamos bastante, quais outras inovações você acha que são interessantes e que você vê com bons olhos e com assim, grande possibilidade da gente melhorar aí a segurança jurídica das contratações públicas? Carol, eu confesso que fiquei bastante, não vou dizer com inveja, né? Porque é uma palavra ruim, mas assim, realmente essa lei trouxe tantas coisas boas que foi uma pena que na 13 isso também não foi contemplado. E claro que a gente vai precisar ter um amadurecimento aí jurídico para ver o que a gente pode se inspirar ou não para colocar no nosso regulamento, mas tem muita coisa bacana, muita coisa que traz uma segurança jurídica não só para o agente público, mas principalmente também para o contratado. Então, alguns avanços que eu identifiquei nesse sentido é que as licitações internacionais foram, de fato, muito melhor regulamentadas, ficou muito mais claro. Falar explicitamente que os documentos podem ser aqueles equivalentes, de que se a empresa for declarada inidônea por aquele órgão financiador, não poderá ser contratado por nós. Isso tudo traz uma tranquilidade bastante grande, né? Essa lei, ela previu algo muito interessante, que é que no momento da licitação, quem tiver algum aspecto técnico, até 25% do valor do contrato, pode trazer um subcontratado, pode trazer um atestado de um subcontratado para se habilitar tecnicamente. Isso significa que a gente pode ter uma licitação, não uma situação de consórcio, né, que poderia se misturar, mas sim, assim, uma possibilidade de se contratar, de ser habilitado em função de um atestado de um terceiro. E mais interessante ainda, que esse subcontratado, ele pode aparecer em mais licitantes. Mais licitantes podem apresentar, porque se você, isso acontece, se você tem uma pessoa ou alguém que só tem uma empresa, que é só ela que faz aquilo, só ela tem aquilo, e isso é importante, é relevante para a habilitação, se você não deixa isso explícito, vai ganhar a licitação quem conseguir fazer o contato primeiro com aquela empresa ou com uma maior vantajosidade. Então, eu acho que isso foi um salto muito interessante. Eu só achei pena que a gente não avançou aqui de uma forma explícita, que nas obras se pudesse contratar, se capacitar fundos, por exemplo, ao invés de necessariamente contratar uma empresa com todos aqueles requisitos, né? Poderia ter sido mais detalhado com relação a isso. Também achei muito legal, muito interessante que eles colocaram a questão da desapropriação, que também é um gargalo muito grande nas obras, né? E essa possibilidade de esperar a emissão da ordem de serviço até que se consiga ter ali uma conclusão daquela etapa de desapropriação ou licenciamento, também achei muito interessante de tratar isso explicitamente. Enfim, tem várias questões aqui, Carol. Se deixar, eu fico até amanhã. Não, foi extremamente produtivo. Então, eu estou olhando aqui o chat, como não tem mais perguntas, eu acho, então, que a gente pode encerrar. Jana, eu queria te agradecer por ter aceito o convite. Foi extremamente rico. Para mim, pessoalmente, foi muito rica a sua intervenção. Acho que muito certeira e que traz assim, o que é a licitação na prática, o que a gente pode ter de esperança de avanços dessa nova lei. Licitação é um tema prático, então realmente a gente precisa trazer quem tem o conhecimento teórico como você, mas que vivencia o assunto na prática.
Então, foi um prazer enorme. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a todos que se conectaram. Nós estamos aqui com 77 pessoas presentes assistindo o webinar. O evento foi gravado e estará disponível nas nossas redes sociais. Um grande beijo, Jana. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço a todos também pela presença, em especial para a Carol pelo convite. Foi uma honra muito grande e uma delícia falar sobre esse assunto. Então, estou à disposição. Obrigada. Um beijo, gente. Bom dia a todos. Bom dia a todos.